Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 2. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 2, onde está escrito assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra da Judeia, não és de modo algum menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. Nós temos aqui um dos trechos mais conhecidos do Evangelho. E quando nós lemos isso, pensamos: de onde saíram esses magos? Como eles viram a estrela? E ninguém em Israel viu. Tantos fariseus, sacerdotes, saduceus, estudiosos das profecias, como ninguém percebeu? Como é que esses homens lá fora puderam saber? Nós lembramos da profecia de Balaão, que está escrita em Números, no capítulo 24, Números, capítulo 24, no versículo 17, o profeta Balaão diz: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro. Essa questão da estrela e do cetro, nós vamos ver relembrados de novo no profeta Malaquias. Essa profecia da estrela e do cetro, ela fica ligada, e isso chamou a atenção de alguns magos, de alguns reis do Oriente. Quando nós pensamos como esses reis chegaram a essa estrela, para se ver estrelas, tem que contemplar o horizonte à noite. Tem que contemplar os céus à noite. Primeira coisa que nós pensamos: quanto tempo
esses homens dedicaram da vida deles, dormindo de dia e acordados à noite, procurando nos céus uma estrela diferente. Quanto estudo, quanto tempo, quanto desejo de ver a estrela. Mas um dia eles viram. E quando eles viram a estrela, eles se prepararam, porque eles tinham um sonho, eles tinham uma visão, eles tinham um escopo, eles tinham um objetivo. Eles eram reis do Oriente, eles eram reis. Eles colocaram em viagem toda uma equipe, seus camelos, seus servos, há uma caravana imensa, acampando aqui e ali, com tudo o que era necessário para a sobrevivência. Mas um dia eles conseguiram chegar em Jerusalém. E quando eles chegaram lá em Jerusalém, eles tinham uma pergunta: onde está o recém-nascido rei? Onde está o recém-nascido rei de Israel? Rei, algumas traduções diz rei dos judeus, porque nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Ora, imediatamente esses reis se colocam menores do que o rei dos judeus, porque esse rei dos judeus tem uma estrela, e a estrela dele brilha nos céus. Por que será que Deus determinou uma estrela para o rei dos judeus? Mas está escrito. Talvez esses homens ficaram perplexos, vendo que ninguém sabia, vendo que ninguém mencionava essa estrela, vendo que não era do conhecimento deles, e principalmente não sabiam adorar, nem sabiam o caminho da adoração. Logicamente, eles perguntavam, e a notícia chegou a Herodes, que quis encontrá-los. Eles seguramente falaram tudo. E Herodes ficou: aonde é que ele deve nascer? Todo mundo diz, pela profecia de Miqueias, ele deve nascer em Belém. Então Herodes, como é dito na Bíblia, aquela raposa, chegou com a palavra de todo líder que não tem Deus, de todo governante que não tem Deus. Mentiu. É a arma das trevas. Disse: ó, quando vocês encontrarem, me avise que eu também quero adorar. Queria matar. E nós vemos aqui que a estrela que eles viram vai dirigi-los ao lugar da adoração. O que é importante aqui, uma das primeiras coisas, é que quando eles chegam na casa do menino, a Bíblia diz: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Primeira atitude deles, prostrando-se. Eles se prostraram. Segunda atitude, adoraram. Terceira atitude, entregaram os presentes. Mas eles vieram com o intuito de adorar. Eles disseram: nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quanto tempo esse povo gastou pelo deserto para adorar? Quantos anos de estudo e de observação nos astros? Quanto estudo, quanta dedicação, quanta pertinácia, quanto sofrimento, quanto cansaço. Quando eles veem a estrela, eles sabem o caminho. Agora nós sabemos, é a estrela, eles vão.
tempo eles gastaram? Olha, se Herodes mandou matar todos os meninos de 0 até 2 anos, Jesus Cristo já devia estar bem grandinho. Aquela figura que nós temos do presépio, com os reis magos lá no presépio, aquilo é fantasia. Os reis magos viram a estrela no dia que nasceu, mas eles não chegaram ali. Que os pastores tenham chegado com suas ovelhas, Maria e José estavam ali, mas os reis magos não. Eles chegaram depois. E isso é preciso saber. E quando nós pensamos em todo o sacrifício e dedicação desses homens por um único objetivo: adorar. Como será que está o caminho da adoração para nós hoje? Não, eu não vou à igreja. Por quê? Irmã, é muito assalto. Irmã, não tem onde estacionar o carro. Irmã, é perigoso com esse vírus aí, a Covid. Hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, nós podemos assistir tudo de casa. Falou certo, assistir. Assistir é uma coisa, cultuar é outra. Porque você assiste um filme e você não faz parte do filme. Você assiste uma peça de teatro e você não é o artista lá. Mas, irmã, eu mando a minha oferta, o meu dízimo pelo Pix da igreja. E daí, será que Deus está precisando do seu dinheiro? Mas cadê o seu coração de adorador? Você sabe que o Espírito de Deus se alegra na comunhão dos irmãos? A Bíblia diz: a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Espírito Santo é o Espírito que se alegra, que se agrada da comunhão. Por que será que as coisas nos impedem de nos congregar? Quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Quando Deus mandou Moisés a Faraó, diga a Faraó que deixe o povo sair para que eles me sirvam. Serviço em toda a Bíblia é adoração, porque serviço é atuação de servos, trabalho é atuação de operários. Eu não sei todas as línguas do mundo, mas pelo menos as poucas onde eu vi, serviço é adoração. Em inglês é worship service. É serviço. Nós vamos ao serviço das 10 horas, ao serviço do meio-dia. É o culto. Então Deus chama eclésia. É uma congregação separada da totalidade com um objetivo: deixe o povo sair ao deserto para que me sirva. Pronto. Faraó disse não. Deus disse: o quê? Vai proibir a adoração, Faraó? Pois eu vou tirar o povo para me servir, para me adorar. Sabemos de tudo o que Deus fez. Sabemos tudo o que aconteceu no Egito. E quando eles atravessam o mar, lá do outro lado, eles adoram. Separados do Egito, cruzaram o mar e adoram. Deus se agrada daquele hino de Moisés. Moisés fez um sermão que se transformou num hino. Ele não estava preparado para aquilo, mas deixou fluir o coração. A mulherada pegou o pandeiro e saiu fazendo uma charanga, culto. Vocês sabem a dificuldade daquelas mulheres saindo correndo do Egito, saindo correndo ali de Pi-Hairote para atravessar o mar, grávidas, amamentando, mulheres idosas,
para fazer as suas trouxas, meus irmãos. Não tinha nenhuma malinha Samsonite, não. Pegaram suas trouxas. Quando chega lá no outro lado, não brinque com mulher. Com toda dificuldade, elas sabiam onde estava o pandeiro. Elas sabiam onde estava o pandeiro. Mulher é uma criação diferente de Deus. E foi Deus que criou. E ainda tem quem queira desistir de ser mulher. Ô cegueira! Bem, chega lá do outro lado, tem culto, tem adoração, a mulherada dançando, Moisés pregando, que alegria, e Deus recebendo. Aleluia. E o exército de Faraó sendo afogado. E Deus recebendo o primeiro culto congregacional da terra. Aquele culto ali, meus irmãos, era um culto profético do que iria acontecer. Do que iria acontecer. Nós vemos tantas coisas sobre Davi. Davi profeta. Você nunca viu? Você viu Davi rei, Davi guerreiro. Você viu Davi em todas as situações, Davi adúltero. Mas você precisa abrir os olhos para Davi profeta. Davi profetiza o nosso culto hoje. Porque naquela época, na lei, eles chegavam com novilhos. Eles chegavam com cordeiros. Ele diz: olha, sacrifício de animais, não é isso que te agrada não, Senhor. Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças. Ele estava dizendo: hoje eu ofereço novilhos porque eu estou na lei. Hoje eu ofereço cordeiro porque eu estou na lei. Mas eu olho para o futuro em que o culto, o sacrifício será ações de graças. Por isso que o autor de Hebreus diz: ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, quando nos congregamos com um objetivo, nos congregamos com um escopo, nos congregamos com um desejo: nos prostrar. E quando nós falamos de prostração, lembra quando Deus disse para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que pisas é santo. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso, dizendo: Deus criou os nossos pés, mas nós criamos o sapato com uma sola que nos separa do chão, nos separa do pó. Então, quando eu estou de sapato, eu estou dizendo: eu sou gente e o pó é o pó. Mas quando eu tiro os sapatos e piso no pó, eu estou dizendo: eu e o pó somos uma coisa. Quer dizer, Moisés, tira a sandália dos pés, significa: te faz um com o pó, porque tu és pó e eu não sou, sou Deus. Então, quando nós nos prostramos, nós nos fazemos um com o pó. Quem é que se prostra no pó é morto. Esses reis chegaram diante do rei dos judeus, pequeno, num berço. Eles se fizeram um só com o porto. Diante de ti somos nada, somos morto, tu és rei. Será que é nesse espírito que nós estamos vindo cultuar a Deus? Porque eles sabiam, eles se prostraram. Ao mesmo tempo nós chegamos lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Nós chegamos diante dele trazendo o nosso fardo e entregando, mas trazendo a nossa adoração. A Bíblia diz que primeiro eles se prostraram.
Depois eles adoraram. Eles adoraram. Quando nós adoramos, nós dizemos a Deus o que nós pensamos sobre Ele. O que é que você diz a Deus que Ele é para você? Porque Deus pode ser Deus para muitas pessoas, de várias formas. Mas quem Deus é para você? O que é que você crê? Se hoje alguém perguntasse para você, quem é seu Deus? Como é o seu Deus? Há um momento, no livro de Cantares, em que as filhas de Jerusalém chegam para aquela moça que é a igreja, e porque ela saiu procurando o amado dela. Olha, vocês viram por aí o meu amado? Né? Vocês viram? Vocês encontraram por aí? E a turma diz para ela, escuta aqui, me diz como é o teu amado. O que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres, o que é o teu amado mais do que outro amado que tanto nos conjuras? Quem é o teu Deus? Quem é esse tal de Jesus Cristo que você tanto fala? Que história é essa de Bíblia? Você sabe? Quando o povo perguntou para ela como é, porque nós queremos procurá-lo, nós queremos encontrá-lo, já que ele é tão precioso, ela teve que parar. O meu amado, ele é alvo e rosado, o mais distinto entre 10.000. Sua cabeça é como ouro mais apurado, seus cabelos cachos de palmeiras são pretos como o corvo. Desculpem. Os seus olhos, como os das pombas, junto às correntes das águas, lavada em leite e posto em engade. Suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são lírios que cotejam mirra preciosa. Suas mãos, cilindros de ouro. Ela vai ter que pensar para poder descrever. Se hoje alguém lhe perguntar como é Jesus, quem é Jesus para você, como você o descreveria? Como é o seu Deus? Quem é Ele para você? Eu não quero saber quem é Ele para o pastor Jeremias, para a Claudinha, para os outros pastores. Eu quero saber para você pessoalmente. Como você descreveria esse Deus que você diz que é seu Pai, que você tanto ama, a quem você tem tanta gratidão? Como é o seu Deus? Eu sei de uma mulher na Bíblia que ela era meretriz, Raabe. Ela ficou ouvindo a notícia do que Deus estava fazendo no Egito. Hoje, o Egito, o Deus desse povo hebreu, o povo chegava dizendo, ele arrebentou com os deuses do Egito. Hoje, o Egito não tem mais rebanho. Ei, estão sabendo? O Egito não tem mais agricultura. Daqui a pouco o Egito não tem primogênito. Daqui a pouco o Egito não tem mais escravos. Porque Deus dos hebreus fez isso tudo. Ela começou a admirar esse Deus pela notícia dele. Até o dia que ela olhou para 2 hebreus que foram mandados como espia do deserto de Sitim para olhar Jericó. Ela olhou para esses 2 hebreus e disse: ei, o Senhor vosso Deus é Deus lá em cima nos céus e Deus cá embaixo na terra. Pregou o Deus que ela recebeu para eles.
Ela nem sabia da história de Abraão, de Isaac ou Jacó. Ela nem sabia do Éden. Foi o Deus que ela conheceu. Pela notícia que ela recebeu deles, ela teve o coração convertido. Quem é seu Deus? Será que esse seu Deus não se agrada na congregação dos santos? Por que será que nós deixamos de congregar por qualquer dificuldadezinha? Ou porque estamos indispostos? Já houve quem me disse: eu acho que eu estou um pouco gripada, eu não vou para a igreja para não colocar em risco os outros irmãos. Que conversa estapafúrdia. Meu irmão que me disse isso, você não sabe quem é seu Deus. Você ainda não tem o coração de adorador. E Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A promessa, nós sabemos que foi dada a Eva. E se cumpriu no século I da era cristã. Paulo diz: vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Plenitude do tempo. Entre todas as coisas que se diz do Império Romano, tem uma que é muito eficaz. Eles tinham uma obsessão por abrir estradas. Até hoje, quando você chega nas Ilhas Britânicas, eles te levam pelos Roman Road. Eram as estradinhas que o Império Romano construía, elas eram sinuosas, porque facilitava o deslocamento do Império Romano, o deslocamento das suas tropas. Nós sabemos, primeiro Império Babilônico caiu, veio o segundo Medo-Persa, caiu, veio o terceiro Greco-Babilônico, caiu, veio o Império Romano. Nessa época do Império Romano, Deus envia seu Filho. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus envia seu Filho. Deus manda o seu Filho, porque dali a 30 anos ele ia estar entregando o Evangelho. Dali a 33 anos ele deixaria o Evangelho na terra ao encargo de pregadores bípedes que tinham que ir. Porque ele disse, ressuscitou, chegou no meio do povo. Ele não entrou pela porta, não caiu do teto, nem pela janela, chegou. Shalom. Todo mundo ficou perplexo. O quê? Ele disse, shalom. Falta de educação, ninguém me responde. A última visão que os discípulos viram dele foi da cruz. Ele aparece assim, tão fácil. Aí ele diz aqui, ó, turma, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ó, ide em meu nome. Pode ir. Cheque em branco assinado. Fazei discípulos de todas as nações. Pode ir. Primeira coisa, Império Romano já abriu estrada. Dá para vocês andarem. Está vendo? O Império Romano tinha obsessão por abrir estradas. As estradas facilitaram o acesso para os discípulos de Jesus. Mas ele nos chama. Hoje, a igreja do século 21, há outros caminhos. Vou dizer para vocês, mês passado eu estive na Europa, na Ásia, na África, América do Norte e América do Sul. A véia. De avião. Não me pergunte quanto custou as passagens, porque eu não sei, que eu não compro passagem, as igrejas que pagam. Como avião. Não é muito mais fácil do que no tempo de Paulo? A primeira viagem de Paulo levou 2 anos. A segunda, 4 anos. A terceira, 4 anos. Eu faria aquela viagem de Paulo, a primeira, em 1 dia. A segunda,
3 dias era mais do que suficiente. Você vê como está fácil o acesso para nós hoje? É tão fácil que nós nos retemos em casa. Não precisa ir. Estamos sossegados. A igreja que Deus chamou para os tempos finais. Tão sossegados. Não vamos, e grande parte de nós não queremos enviar missionários. A promessa que foi dada a Eva, depois de milhões de anos, é revelada no primeiro século da era cristã. Nós vamos ver, chega o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Os profetas começaram a anunciar depois de Balaão. Balaão anunciou a estrela e o cetro. Começam os profetas, chegou o momento que Isaías não aguentou mais, disse: ei, tem um sinal, qual é? A virgem conceberá e dará à luz. Misericórdia, onde já se viu virgem engravidar? Ele disse: pois é esse, o sinal é esse, é para chamar a atenção. Foi um exagero. Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, este será o sinal: a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Quando ele falou para José, o anjo disse: seu nome será Yeshua, Jeová que salva, porque ele salvará os seus irmãos. Mas o profeta diz, começando uma revelação, aponta, abre os olhos, quando a virgem conceber e der a luz a ele. Quantos anos? 700 anos depois, mais ou menos, a virgem concebe e dá a luz. Como foi? Deus agora começa a revelação da sua família. Por quê? Como que você vai ser família do pastor Jeremias, se você não vier através de um filho dele? Os filhos dele, o filho dele é filho dele, é Pereira. A moça que casar com ele vai ser Pereira. Os netos que nascerem vão ser Pereira. Então ele chama filhos para ele através de seus filhos. Foi isso que Deus fez. Ele manda um filho e nós, para sermos filhos, nós temos que vir através de um filho. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós lemos ainda agora isso, do capítulo 1 do Evangelho de João. Então ele vem, ele entrega um filho, para que através dele outros filhos venham. Tanto que quando ele veio para a terra, ele era unigênito, único gerado do Pai. Mas quando ele volta primogênito. Ele é a primícia da terra para Deus. Por isso que só depois da festa das primícias, 50 dias é a festa de Pentecostes, porque Pentecostes é o nascimento da igreja. Só por isso. Então, quando nele nós somos feitos filhos de Deus, nós somos filtrados nele. Filtrados nele. Quantas vezes a Bíblia fala sobre isso? Quantas vezes a Bíblia fala sobre isso? Quando Moisés estava bem desanimado, ele era um príncipe egípcio, muito delicado, muito fino. Ele sabia falar.
Ele vai para Deus e disse: Senhor, deixa-me ver a tua glória. Deus olhou para a cara de Moisés e disse: está pensando que me enrola com a sua linguagem bonita. Mas Deus viu que o pastor Moisés estava sofrendo. Então Deus diz para ele assim: vem, Moisés, sobe comigo. Não quero ninguém contigo, não. Ninguém. Vem só você. Sobe aqui. Vou dar um jeito aí no seu caso, na sua depressão. Vem. Aí quando ele sobe, Deus diz para ele: ó, Moisés, bem junto a mim há um lugar. Pensa que o trono de Deus está aqui. E ele diz: bem junto a mim há um lugar. Eu te colocarei na fenda da rocha, colocarei sobre ti a minha mão. Passarei diante de ti toda a minha bondade, toda a minha misericórdia, mas o meu rosto não verás, porque aquele que vê a minha glória, morre. Pense, você já pensou Deus de toda a eternidade, Criador de todos os universos visíveis e invisíveis, do lado do seu trono tem uma rocha esburacada, uma rocha fendida, porque ele diz: bem junto a mim um lugar, eu te colocarei na fenda da rocha, na abertura lateral da rocha. A rocha é Jesus. Lá na cruz ele foi aberto do lado. Lá na cruz só tem um jeito de você entrar no corpo: é pela abertura lateral. Por que abertura lateral? Olhe lá para o Éden. Quando Deus vai fazer a mulher, Deus podia ter feito a mulher simples: vem, mulher. Ele podia ter feito ela dormir, ou ter pego um pouco de barro, ter feito a mulher, mas ele não quis. Porque Deus sabe o que faz. Ele fez Adão dormir. Tudo quanto é mulher tem que agradecer a Deus por isso. Porque Deus não aceitou sugestão de homem nenhum. O homem não teve que sugerir. Ele fez Adão dormir, abriu o lado de Adão, tirou uma costela, fechou. Agora, o homem ficou sem uma costela, mas ele tem uma mulher. Agora, quando Jesus Cristo está lá na cruz, não podia ficar cadáver nenhum, mais que 4 horas da tarde, por causa do Shabat. Então, o que eles faziam? Se o crucificando não tivesse morto, quebravam as pernas, aí o corpo descia, eles acabavam de sufocar na cruz, o sangue entrando pelos pulmões afora, e ele morria. Mas está profetizado que do Cordeiro de Deus nenhum osso será quebrado. Então, quando chegou na hora certa, Jesus disse: tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Daqui a pouco passam os soldados. Eu não sei o que aconteceu com os 2 outros homens. Eu só sei que ele passou perto de Jesus, olhou, deixa eu me certificar. Pegou aquela lança horrível, Jesus em cima, o braço estendido para cima. Você já viu um homem pendurado, o tórax dele, as costelas ficam para fora. Esse soldado aqui de baixo enfiou uma lança que eu não entendo como é que as vísceras de Jesus não desceram. Porque quando você chega no Museu Metropolitano de Roma, que você vê a lança do soldado romano, você fica impressionado. Ele abriu um rombo aqui em Jesus. João diz no seu evangelho que dali saía sangue e água. João não diz que saiu um pouco e acabou, ele diz: saía. Só tem um jeito de você entrar no corpo: eu te colocarei na abertura da rocha. Quando você é sugado do pecado pelo arrependimento, você entra nesse corpo.
você é lavado nessa água, você é justificado nesse sangue, você pode fazer parte dessa família. Então, é nesse filho que Deus vai congregar todos aqueles que Ele quer congregar. Através desse filho, porque só através de Jesus nós somos feitos filhos de Deus, nós somos família de Deus. Como Paulo, quando ele fala lá em Efésios, no capítulo 3, ele diz de um mistério que desde os tempos mais remotos estava escondido em Deus. Efésios, capítulo 3, no versículo 10, Paulo fala desse mistério. Qual o mistério? Paulo deixa claro, nem anjos, nem demônios sabiam, nem Satanás sabia, era só de Deus. Deus revelou agora. Qual? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e das potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Olha, qual é o mistério? Satanás não sabia. Satanás sabia que Deus ia mandar o seu filho. Satanás podia saber que ele ia ser rejeitado pelos seus. Satanás podia até saber que ele ia se arrebentar na cruz. Mas o mistério Deus não revelou para ninguém. Qual o mistério? Que Deus ia pegar pecadores judeus, pecadores gentios, reunir esses pecadores no seu filho na cruz, para que ali eles fossem feitos filhos de Deus. Este é o sublime mistério de Deus. A sua família aqui na terra é a igreja. Amém. Filtrados em Jesus Cristo, filhos de Deus. Nós precisamos saber que Deus não se frustra. Amém. A Bíblia diz em Jó: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus abriu uma família para ele no Éden. Estragou, ele vem com tudo. E ele faz ainda muito mais brilhante. Mesmo entregando o seu filho, nós temos acesso a Deus como filhos, como a sua família. No princípio, Deus criou o planeta para o homem. A Bíblia diz no Salmo 115, versículo 16: os céus são os céus do Senhor, porém a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Ele construiu uma casa para o homem. Todo pai quer dar uma casa para a sua família, não é? Todo pai quer dar, não sei por que essa mania, mas é assim. Deus estabeleceu uma casa para a sua família, o Éden. Ele enfeitou, dá uma olhadinha lá na Bíblia, você vai ver o exagero do cuidado da criação de Deus. Tinha tudo. E Deus vinha ali, como todo pai quando chega do trabalho. Na viração do dia, ele chegava ali. E quando ele chegava, Adão e Eva, eles se abasteciam na presença de Deus. E quando Deus saía, a vida deles era uma contínua expectativa pela próxima visita. Não é? Ele visitava a sua família. O pecado, nós sabemos que destruiu essa comunhão, mas não destruiu o plano de Deus. O pecado destruiu a comunhão. Quando Deus fala,
em Isaías 59, ele diz: eu não tenho braço encolhido que não possa salvar, nem surdo ouvido que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobre o seu rosto para que não venha. O pecado nos separou. Mas Deus entra numa missão de resgate quando chega a plenitude do seu tempo. Os Césares pensaram que estavam construindo estradas para facilitar o deslocamento de suas forças, de seu exército. E Deus dizendo: vai, abre muita estrada para o meu povo. E eles construíram. Quando vem a plenitude do tempo, Deus vem e compra toda a humanidade. Não tenha dúvida, toda a humanidade está comprada. O sangue de Jesus lá na cruz é suficiente. Mas será que todos serão salvos? Aí é difícil. Para serem feitos filhos de Deus, outra coisa. É tomada de decisão. Você compra esse copo, você paga. Como que você vai provar que o copo é seu? Você diz aqui: o recibo está carimbado, pago. Não é? Você compra uma coisa numa loja, aí você fica esperando a moça carimbar. Carimba que está pago. Se não, a moça do empacotamento não entrega. Tem que ter carimbo. Última etapa no processo de compra é o carimbo. Jesus Cristo comprou você lá na cruz, comprou todo mundo. Comprou Lampião, comprou. Comprou Hitler, comprou. Comprou todo mundo. Mas e agora? Como é que faz? Falta o carimbo. Quando é que vem o carimbo? Quando o Espírito Santo desce. O Espírito Santo é o carimbo. A palavra de Deus diz em Efésios 1: em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele, o Espírito, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Espírito Santo desce, o selo chegou, está comprado, todo mundo está. E agora como é que vai ser? Quando você abre a boca e você confessa Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, você recebe o selo. A Bíblia diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração creres e com a tua boca confessares Jesus, serás salvo. Porque no coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. No dia que você ouve a palavra da verdade, você proclama Jesus como Senhor, único Salvador, o Espírito é dado a você como carimbo. Está marcado, está carimbado, seu nome está no livro da vida. Pronto, agora você é propriedade. Enquanto não tiver o selo, meus irmãos, está comprado, mas você não tem o selo de propriedade. Você no reino do Espírito não pode demonstrar. Deus, através de seu Filho, comprou todos. Nós precisamos levar esse evangelho, anunciar que todos precisam abrir a boca, confessar a sua fé em Jesus Cristo, porque é assim que a família de Deus vai crescendo na terra. É tempo de saber que Deus criou, que Deus cuidou, que Deus cuida da sua família na terra.
Mas isso custou dores, custou sacrifício, custou o investimento do seu próprio filho na cruz, custou a descida do Espírito Santo, custou o seu reino. Tem custado demais, porque você sabe quanto é caro o investimento em uma família. Assim, meu irmão, como Deus começa uma família aqui na terra e começa anunciando às nações a necessidade da adoração, é preciso que nós saibamos que Deus ainda está procurando adoradores e saber que hoje nós estamos no início de um mês em que celebramos o nascimento, a oferta de gratidão. Porque se aqueles reis se prostraram diante de Jesus, como rei dos judeus, ele sabia, eles não precisam de nada. Ele não precisa, mas a si mesmo eles levaram presentes. A oferta é a cara do ofertante. Você viu? A Bíblia diz de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. De Abel e de sua oferta, Deus não se agradou. Deus está buscando em nós a família. Deus resgata a humanidade através de um filho, porque Deus é Pai. Ele quer a sua família. Quando você, meu irmão, pai, quando você quer ver seus filhos congregados, seus filhos crescendo, seus filhos produzindo, isso é só um pouquinho do que Deus colocou no seu coração como pai. Ele é o Pai maior. Que este ano você possa cuidar da sua família, que você possa ter alegria nos seus filhos, no seu lar, na sua esposa, e que você lembre sempre que Deus espera que a sua família esteja aos pés da adoração, como Ele quer uma adoração nos seus filhos em toda a terra. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de todos nós. Amém. Amém.